Todo mundo bem? Então, se eu pedir para vocês cantarem, vocês cantam? Tá bom. Quem vai ser o cantor? Quem vai levar? Bora? Foi ótimo. Tá. Quais são os passos? Primeiro? Qual é a primeira? Faça contato, torne a conversa. Rapaz, a gente não está falando de maneira coesa. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. De novo. Faça contato, direcione a conversa, grite perdido, anuncie o evangelho, exija uma resposta. Excelente. E aí depois nós estudamos sobre os conteúdos essenciais dessa proclamação verbal, que a gente chama de evangelho, que tem como conteúdo o Senhor Jesus Cristo, mas tem 4 verdades, dependendo da audiência. Lembra disso? Dependendo da audiência, se ela já é uma pessoa religiosa, já tem uma ambientação, familiaridade com as coisas a respeito de Deus, do que Deus deseja, então a gente pode tomar como ponto de partida isso aí e caminhar o evangelho, mas se não tiver, a gente vai para um outro lugar, tentando redefinir, ter certeza de que ele está falando a mesma língua. E aí a gente viu, baseado em Atos capítulo 17, 4 verdades, não foi isso? Do conteúdo do evangelho, lembram disso? Lembra, Larissa? Não? O evangelho começa com o... Meu Senhor amado, o grande Deus, lembra? O grande Deus, depois, o plano de Deus. Muito bem, Roberto, vou lhe dar um bombom. Fale, minha filha, fale. O plano de Deus, terceiro, o problema com Deus. Queria ter uma filha assim. É isso mesmo, o grande Deus, o plano de Deus, o problema com Deus e a solução de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, hoje nós vamos ver chaves para o sucesso do Q3. Enquanto a gente estuda sobre esse método, eu não queria que a gente, nem por um segundo, achasse que o método garante a conversão dos pecadores. O que salva o homem é a graça de Deus, por meio da fé. É Deus que salva o homem. Não é um método, não é o pregador, não é a eloquência, não é a persuasão, não é absolutamente nada. Está claro? O que salva o homem é a graça de Deus. O método, no entanto, é só para nos ajudar, como alguns de vocês têm me dito, a acordar, manter-se alerta e conseguir construir uma conversa ou caminhar em todos eles para que o evangelho seja apresentado. Porque se alguém vai ser salvo nesse mundo, vai ser salvo por meio do ouvir. Não tem jeito. A fé vem pelo ouvir. Só quem fala do evangelho nesse mundo é crente. Então, à medida em que vocês falam, eu acredito que Deus vai salvar os pecadores. Então, é por isso que a gente está aprendendo sobre esse método. Só isso. Está claro? Está claro? Tá. Então, hoje a gente vai dividir o nosso tempo em 2. A gente vai começar estudando aqui, e daqui a pouco, se o nosso missionário chegar, ele vai dar um breve... compartilhar o testemunho de como o evangelho alcançou. A gente vai ter o missionário Jorge, lá de Cabo Verde. Ele deve estar chegando, ele e a esposa. À noite, no culto, ele vai falar um pouco. Então, hoje a gente vê sobre as motivações para o evangelismo. Abra em João capítulo 4. João capítulo 4. Se você tiver qualquer pergunta, do lado esquerdo, nós temos o irmão Cajado, do lado direito, o irmão Helder. Você levante a sua mão, espere o microfone chegar, porque o pessoal de casa não está ouvindo, está reclamando. João capítulo 4. A gente já leu do versículo 1 até
O versículo 26, depois de iniciar essa conversa, a gente viu Jesus fazendo contato, direcionando a conversa, gritando perdido, anunciando o evangelho, ou seja, eu sou o Messias, exigindo a resposta. Jesus termina isso no versículo 26 do capítulo 4. Ele diz assim: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu tesouro, o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram... É isso? Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa é uma história fabulosa. Jesus encontrando uma mulher e transformando não somente ela, mas por meio dela uma comunidade gigantesca. Quando a gente pensa as chaves para o sucesso ministerial, a primeira coisa que vocês vão olhar no capítulo 9, não é isso? Capítulo 9 do nosso livro, são as motivações, ou as 5 realidades para o ceifeiro. Quais são essas 5 realidades para o ceifeiro? E aí o nosso autor, ele pegou desse próprio texto aqui quais seriam essas 5 realidades para o ceifeiro. A primeira delas é a paixão pela colheita. Quando as pessoas retornam, os discípulos, eu fico imaginando eles com a boca aberta, olhando Jesus, falando com uma mulher, sozinho, durante o dia. Essa mulher ainda é samaritana. E aí, eu fico feliz porque eles respeitam, não perguntam, né? Mas eles estavam indagando. Nenhum deles perguntou o que você estava querendo, mas eles queriam perguntar isso. Ou por que o Senhor está falando com ela? Mas eles queriam perguntar isso. Não perguntar não quer dizer que a dúvida foi sanada. É que eles estavam com medo de perguntar, não que não queriam perguntar. E aí, mais na frente, no versículo 31, os discípulos perguntam, pedem para que Jesus coma. Mestre, coma. E a resposta de Jesus demonstra essa paixão pela colheita. Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Mas Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Muita coisa está envolvida naquilo que Jesus está dizendo aqui. Paixão aqui poderia ser traduzido por uma outra palavra, que eu acho que a gente iria concordar. Paixão nesse sentido podia ser necessidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo que existe uma necessidade interna, uma necessidade que se iguala, ou que é talvez maior do que a necessidade que o corpo tem por comida, é a necessidade da vida dele
como filho de Deus, de fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. A obra que o Pai tem para o Filho é ampla demais. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. A obra ali, apesar de incluir a cruz, ainda não é a cruz, porque a cruz ainda não se realizou. A obra é aquela que ele fala em João capítulo 1, de revelar o Pai aos homens, de trazer aqueles que Deus chamou antes da fundação do mundo, de salvar esses pecadores, de revelar a glória do Pai. Essa obra de revelação e restauração, Jesus cumpre. Agora, como é que Jesus revela o Pai? Como é que Jesus salva os pecadores? Ele morre por eles. Mas enquanto ele está vivo, Jesus compartilha o Evangelho. Quando ele diz, eu sou o Messias, ele está compartilhando o Evangelho. E aí, então, ele esclarece que existe essa paixão pela colheita, essa necessidade de realizar a obra de Deus mais do que até comer. Irmãos, eu fico pensando que a maioria de nós nunca sentiu isso. Que tem uma necessidade de fazer a vontade de Deus ou de fazer Jesus conhecido mais até do que comer. Só pensar, qual foi a última vez que você jejuou? Que você fez uma decisão voluntária de se abster de coisas que são legítimas, como comer, para dedicar tempo a buscar a face de Deus, ou de interceder pelos pecadores, ou promover a obra de Deus de momento especial. Que você viu essa atividade de busca e devoção a Deus como uma necessidade até maior do que a necessidade de comer. Que aquilo perdeu, de alguma forma, o brilho e o cheiro quando você pensou em fazer a vontade de Deus. De alguma forma, essas motivações ou essas 5 realidades, elas demonstram não somente quão distante nós estamos dessas coisas em si, mas quão distante nós estamos de Jesus, que é o maior modelo de ganhador de almas. Não dá para agregar essas coisas aqui simplesmente de fora para dentro, como se faz com o band-aid, se a gente não conseguir ser parecido com Jesus. É à medida que somos parecidos com Jesus que essas 5 realidades aqui vão se demonstrar na prática. Segunda coisa, depois temos a pressão da colheita. Onde é que a gente vê aqui a pressão da colheita? Jesus vai dizer mais na frente. Acompanha aí. Vocês não dizem, versículo 35, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quando a palavra aqui para pressão poderia ser urgência, muito bem. Urgência. E aí essa é a grande realidade do Q3. Nós não vivemos nessa urgência. Deixamos para depois, deixamos sempre para depois. Nós achamos que é melhor que você faça uma amizade primeiro, antes de compartilhar o Evangelho. Não existe essa pressão. Jesus diz, olha os campos, eles estão já prontos, maduros para a colheita. Vocês não precisam esperar em termos espirituais. Terceira coisa. Cadê? Terceira coisa. A promessa da colheita. Ele diz, quem colhe, desde já recebe a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem, ao mesmo tempo, o que semeia e o que colhe. Aqueles que nunca conduziram ninguém a Cristo, não sabem muito bem o que ele está falando aqui. Existe grande alegria em ver um coração sendo transformado. E essa, não somente é a promessa de que alguns crerão, mas também é a própria recompensa, a produção da colheita. As coisas, dá para ver? Está pequenininho, né? As coisas vão acontecer como deve acontecer. E por último, a recompensa da colheita. Versículo 37. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher o que vocês não semearam. Aqui ele está falando para quem? Para quem? Para quem? Para os discípulos, né? Os discípulos tinham feito o quê para ganhar o sofrido povo de Samaria? Nada. Agora, eles estão caminhando para Sicá, eles vão entrar na cidade, Jesus está explicando o que vai acontecer. No versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade vão crer.
E Jesus não vai dar conta sozinho desse negócio. Os discípulos estão indo com ele. À medida que os discípulos vão trabalhar, entrar no plano ou fazer uso da atividade de outras pessoas, como é o caso do próprio Senhor. Mais na frente, em Atos capítulo 8, quando Filipe, lembra Filipe o evangelista, quando ele vai para Samaria e acontece um boom, muita gente se converte? Filipe, ele está indo lá, eu acho, para fazer uso do trabalho que havia sido realizado alguns anos antes pelo ministério de Jesus Cristo. Nós trabalhamos sempre ajudando uns com os outros. Não existe uma competição no reino de Deus. Um faz uma coisa, o outro faz outra. O que importa é que Jesus receba a glória e o povo seja salvo. É só isso que importa. Então, a recompensa é partilhar. Nós entramos de um lado, outros entram do outro. Então, mesmo que você não seja aquele que vai conduzir as pessoas a Cristo, você pode preparar o caminho, né? Eu lembro de um filme que eu assisti, que o camarada tinha um bom relacionamento com o jumento. Era um filme de futebol americano. E aí, ele segurava assim, não sei o que vocês conhecem, tem um chute do futebol americano. O camarada segura e o outro vem e chuta, porque a bola deles é uma bola estranha. Vai entender. Diz que aquilo ali é bola. Aí chuta. E aí ele segurava e o jumento dava um coice. Era o chute dele, era o filme. E aí quiseram acabar. Como é que pode um jumento jogar? Não dá certo não. Aí eles quiseram romper. Mas eles estavam tão entranhados um com o outro que se outra pessoa segurasse, o jumento não dava o chute. Não dava o coice. É mais ou menos assim. Deus pode usar qualquer um. Ou uns para segurar, outros para dar coice. Desde que o objetivo seja o mesmo. Uns seguram, outros coiçam, mas estamos juntos, certo? Mesmo quando você não é utilizado por Deus para trazer milhares à salvação, isso não quer dizer que você não pode ser útil. A sua utilidade está na sua fidelidade. Olhando os campos, você observa a pressão, o senso de urgência, e você entra no plano de Deus, porque isso é uma necessidade para você. E você, no futuro, naquele dia, talvez veja os benefícios que essas pessoas tiveram por aquela palavra que você deu, Deus utilizando outras pessoas para salvar. Eu já disse para vocês, eu tinha um amigo que era meu parceiro na época nessa época perdida, né? E aí eu decidi seguir a Cristo, o Senhor me salvou por sua graça. E aí eu falei de Jesus para ele algumas vezes, mas o negócio não estava, a gente começou a quase se tornar inimigo. Eu disse, rapaz, eu sou inimigo por dizer a verdade, ele não gostava mais de mim. E aí eu falei de Jesus para ele e tive que ir embora. Não dava mais perto, que não dava legal. E aí, alguns anos depois, uns 10 anos depois, a irmã dele entra em contato comigo, dizendo que ele tinha pedido para ligar para mim pedindo perdão e agradecendo por ter falado de Jesus naquele dia, porque 2 semanas atrás aquilo tinha feito sentido para ele. Se aquele rapaz tivesse morrido, eu nunca ia saber que aquela conversa tinha tido alguma utilidade para Deus. Mas como não tem nada a ver comigo, aquela pessoa que compartilhou o evangelho com ele 2 semanas atrás estava fazendo uso de um trabalho que outra pessoa havia feito, independente se a pessoa sabe ou não sabe. Então, essas realidades aqui, elas precisam fazer parte da nossa vida. Você não precisa salvar ninguém, mas precisa falar o máximo que puder. Você não é responsável por salvar os pecadores, mas é responsável por compartilhar daquilo que Deus tem feito. Perguntas até aqui? Levante a mão. Não? Tá. Segunda parte. Não tem uma pergunta, né? Estão entendendo tudo, né? Tá. E aí o capítulo 10 e 11, ele vai falar sobre essa mensagem e o mensageiro. Mensagem e o mensageiro. Mantenha na mente que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. A mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Uma das vezes que eu mais lembro disso, eu estava lendo uma das biografias do Spurgeon, e ele dizia, tentando provar isso, que a mensagem é maior e mais poderosa que o mensageiro. E aí ele estava, naquela época não tinha caixa de som, e aí ele tinha que chegar mais cedo, ele pregava para multidões, no gogó, para ver a acústica e ver como é que ele ia segurar. E aí, enquanto estava lá, ele estava treinando.
E ele recitava um versículo. O versículo era João, eis o Cordeiro de Deus, no 29, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele tentava impostar a voz, eis Cordeiro de Deus. Nisso, uma pessoa estava cuidando do telhado, tirando as gotas. As goteiras, né? As gotas não, as goteiras do telhado. Alguns anos depois, essa pessoa foi falar com ele e disse, eu queria só dizer que naquele dia que o senhor estava impostando a voz lá, o Senhor tocou meu coração para recorrer a Jesus para me salvar dos meus pecados. É um negócio que vai dizer assim, rapaz, isso é história de Trancoso. Não. A mensagem é maior do que o mensageiro. A gente precisa acreditar nisso. Porque se dependesse da nossa capacidade, a habilidade de articular as coisas não iriam para frente. Você se conhece. Mas precisamos tanto confiar nessa mensagem que vamos proclamá-la. É ao proclamar a mensagem que as pessoas vão ser salvas. Então, mantenha na mente que a mensagem é sempre maior que o mensageiro. 1 Coríntios 1,17, o apóstolo Paulo diz, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Não com sabedoria de palavra, não com persuasão, não com convencimento humano, para que não se anule a cruz de Cristo. Evangelistas eficazes compartilham o evangelho e eles fazem isso no início do relacionamento. Vocês concordam com isso? Evangelistas eficazes compartilham o evangelho e eles fazem isso no início do relacionamento. Ou a gente espera um tempinho para compartilhar o evangelho. Essa é a mecânica normal. As pessoas esperam um pouquinho para compartilhar o evangelho. Eu estou ensinando isso aqui para vocês não esperarem por isso, não fazerem isso. Mas compartilhar o evangelho ali. Se tiver mais abertura, quando você exigir a resposta, você vai saber os desdobramentos daquilo e vai conseguir trabalhar com as respostas que ele der. Mas você ficou livre do sangue, com interesse, com amor, com dedicação, você fez o que tinha que fazer. Você compartilhou o evangelho. Tá bom? Então não vamos esperar para a segunda vez. Vamos fazer na primeira. Vai ser esquisito, mas a gente vai fazer assim. O evangelho é mais do que informações sobre Jesus. É a boa nova do que Deus está fazendo por meio de Jesus. Eu estou dizendo isso porque, embora o conteúdo do evangelho seja Jesus, se a gente não aplicar o que Jesus está fazendo, ou o que ele é exigido ao ouvir o que Deus está fazendo por meio de Cristo, a gente perde. Deixa eu dar um exemplo. Lembra quando Jesus começa a pregar o evangelho? Ele prega o evangelho exatamente como João Batista havia pregado. Três elementos. O reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Se ele tivesse só dito as primeiras duas coisas, o tempo está cumprido, isso é o que Deus prometeu no passado, agora se cumpriu, acabou-se, agora é o momento. E se ele dissesse, o reino de Deus está próximo, agora é o momento, Deus está vindo, o rei está vindo, e tivesse parado por aí, ele estaria descrevendo o clímax da história, em que Deus está trazendo os homens para perto de si por meio de alguém. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Quando ele não implica está, quando ele não responde a pergunta e daí, quando ele não exige uma resposta, ou quando ele não diz o que os homens devem fazer em resposta ao evento Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, ao que Deus está fazendo por meio de Cristo, a gente ignora e esquece a parte da exigência. O evangelho, ele exige uma resposta desde o começo. João Batista foi assim, com Jesus foi assim, com o povo também tem que ser assim. Alguns perguntam, mas se eles não perguntarem, a gente diz para eles. Arrependei-vos, ele diz, e crede no evangelho. Então, enquanto você descreve sobre Jesus, não a igreja, não a doutrina, não a história, mas Jesus, você diz o que Deus quer que os homens façam agora que ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio de Jesus. Certo? Estão entendendo? Estão entendendo? Então, a gente vai sempre aplicar, sim, responder a pergunta, e daí? Então, 2 anos atrás, Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu uma vida sem pecado, morreu numa cruz por causa dos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. Isso é o evangelho? Tá.
Mas esse evangelho, ele exige, ele tem uma gana por resposta. Ele vai perguntar, e daí? E agora Deus notifica, lembra que ele falou em Atos 17? Agora Deus notifica a todo homem em todo lugar que se arrependam. Então diga para ele, amigão, você precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa se arrepender dos seus pecados. Deus ordena que você se arrependa dos seus pecados. Porque ele estabeleceu um dia que há de julgar vivos e mortos por meio de Cristo. Então não é descrever somente assuntos a respeito de Jesus ou falar da sua igreja, de pastor, doutrina. Fala-se de Jesus e exige aquilo que o evangelho em Cristo exige. Fala-se de Jesus e exige uma resposta. Isso a gente pode fazer no começo. Quem conseguiu compartilhar o evangelho nessa semana? Irmão Henrique, diga aí. Opa, só um instantinho. Deixa ele pegar o poder aqui. Eu quero um do lado de cá. Quem foi do lado de cá? Na sexta-feira eu fui na policlínica e então quando eu peguei o Uber, eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de falar para aquele homem, o seu Rodrigo, né? E então eu tive o seu Rodrigo de novo? Era. O outro era Francisco. Ah, o outro é Francisco. Esse é Rodrigo. Esse rapaz está quase no estudo bíblico. Aí foi bom porque até a clínica, lá a policlínica, então eu tive a oportunidade de testificar e ele então agradeceu por aquele momento, né? E quando eu cheguei lá na clínica, aí tinha um senhor sentado lá. E aí, então, eu digo, meu Deus, me dá sabedoria para me conversar com esse homem. Perguntei o nome dele, seu Antônio, de Massapê. E aí, então, eu disse assim, seu Antônio, o senhor crê em Deus? Ele disse, creio. Aí, então, eu digo, o senhor já leu a Bíblia? Ele disse assim, não. Às vezes, né? Eu tenho uma Bíblia em casa. Eu digo, bom. Então, aí eu comecei a apresentar o plano de salvação para ele, né? E desafiar que ele pudesse crer em Jesus Cristo, porque nós somos pecadores, e falei da morte de Cristo por nossos pecados. E dali então foi um tempo muito bom. Depois a Vládia chegou, ficou por lá, e eu disse, Vládia, eu já pratiquei aqui o Q3 com o seu Antônio, né? Com ela também não. A Vládia foi um tempo muito bom, meu irmão. Aí na volta eu peguei um, mas ele era crente, né? Mas eu vim falando das grandezas de Deus. Aí tu disse, não, para o carro, eu vou pegar outro. Quase isso, pastor. Eu entendo isso. Luciana, você quer falar? Compartilhe. Não? Compartilhe. Pega aí na bênção. Foi lá no trabalho lá da gente. Chegou uma mulher e a gente pôde falar de Deus para ela. Que a gente estava. João Paulo junto? Foi, a gente estava ouvindo louvor lá. Aí ela disse, vocês são evangélicos? Não sei o quê. Aí falou da vida dela. A gente pode falar de Jesus, que ela estava afastada. Uhum. Foi só isso. Tá massa. Ótimo. Irmã Darlene. A irmã levantou ali também a mão dele. Alguém aqui desse lado de cá? Mais alguém? Do lado de cá. É longe, Brasil. O Júnior, pronto. Brasil, depois volta para cá. Não, a irmã Darlene foi embora com ela. Darlene? Eu pensei que o nome dela era Darlene. Então, eu tive a oportunidade, tanto lá na escola, né, pessoalmente, além de falar para todas as crianças nessa semana, essas 2 semanas, os professores também estavam. Uhum. Mas eu quero falar assim do evangelismo pessoal, né? Então, a secretária lá, através de umas perguntas que ela fez para mim, e também os motoristas do Uber, né? Então, eu aproveito para dar o meu folheto, fala a respeito da doença que eu tive, e aí eu aproveito. Né? Então, eles são... Eu vou logo muito direto, eu não gosto de estar perdendo tempo, não. Né? Eu acho assim, a gente está vendo os últimos dias, né? Então a gente tem que aproveitar. Amém. O Júnior aqui. Foi com um casal de amigos de São Paulo, já tinham programado de vir aqui alguns meses atrás, e a gente vinha orando pela salvação deles. Então, tivemos com eles esse final de semana numa praia e tivemos a oportunidade de fazer umas 2 ou 3 refeições com eles, então falar do amor de Cristo que Ele fez por nossas vidas. Ela é amiga de infância da Larissa, né, de São Paulo. Então, foi um tempo muito bom de compartilhar a graça de Deus. Amiga de longa data, então conheceu a Larissa. A Larissa. A falecida. Isso é. Graças a Deus. Irmão Brasil.
Quando eu vou pegar o Estevão lá no colégio, ali no Oscar Soares, quem vai daqui para lá, na esquina do Ari, à direita, na calçada, tinha um homem lá deitado lá no colchão velho, né? Eu conversei um pouco com ele, da situação, sobre Deus, isso há uns 15 dias atrás. Aí, essa semana, eu prometi que traria umas coisas para ele, e realmente eu dei. E só que dessa vez ele estava mais na outra esquina, mais descendo, né? Porque cortaram a árvore que ele usava como sombra para se deitar. Estava ele e a mulher grávida, né? Ele é o Márcio e ela é a Thaís. Então, eu orei com eles, falei um pouco de Deus, de Jesus. Então, sempre quando eu vou, que eu chego mais cedo, eu procuro para conversar com ele. Legal. Massa. Vocês estão vendo, ó? Alguns a gente vai planejar, vai ter plataforma, outros a gente faz à medida que Deus vai dirigindo. O que eu quero é que a gente se mantenha alerta. Existe uma pressão, uma urgência, que é o que Jesus conta. Vocês estão preocupados com comida, eu estou preocupado em fazer a vontade do Pai. Eu posso viver um pouco sem comer, mas sem fazer a vontade do Pai, eu não posso. Então, se nós aprendermos essa urgência, tivermos essa pressão, compartilharmos o Evangelho como nós temos aprendido o Evangelho, então eu acho que a gente vai treinar o nosso próprio coração, induzir o nosso coração a responder ao que Deus tem nos dado em Cristo. Abrir a nossa boca, compartilhar o Evangelho para que o Senhor Jesus seja conhecido. Eu vou terminar aqui rapidinho, depois o Jorge vem compartilhar. De supetão assim, Jorge. A comunicação do Evangelho, a comunicação do Evangelho se torna mais clara quando ela brota de uma comunhão diária com Deus. Isso aqui é o capítulo 11. Vocês vão notar, quando vocês vão lendo, que quando ele fala sobre o mensageiro, que é a última, comunicando a mensagem, melhor dizendo, ele diz que essa comunicação do Evangelho ela se torna mais clara à medida que nós caminhamos com Deus. Agora, por que ele está dizendo isso? Porque nós já sabemos que é nossa responsabilidade fazer discípulos de todas as nações. Nós sabemos isso porque o Senhor Jesus já disse. Ele disse que é nossa responsabilidade, sendo que Ele tem toda a autoridade sobre o céu e terra, de fazer discípulos de todas as nações. Isso é, de reconhecer ou de avisar sobre essa suprema autoridade em todas as pessoas. Todos os lugares do mundo, as pessoas do mundo precisam saber que Jesus é rei e se dobrar a essa autoridade. À medida em que isso se torna mais próximo de nós, que nós caminhamos no Espírito, eu acredito que é à medida em que nós vamos fazendo isso de maneira mais bem-sucedida. Para que fique claro, o livro de Atos todo vai contar a história do Espírito Santo vindo sobre homens covardes e transformando eles de dentro para fora para que eles compartilhem o Evangelho ao redor do mundo. Eu costumo falar do Espírito Santo como o exterminador de desculpas. O Espírito Santo é o exterminador de desculpas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tá. Aí você pensa no Espírito Santo e pensa em quê? Alguns vão pensar em poder. Tá, poder para quê? Para ser testemunha dele. Abra aí Lucas 24. Porque às vezes a nossa compreensão a respeito de andar no Espírito é só baseada em Gálatas capítulo 5, ou desenvolver aquelas qualidades, atributos do fruto do Espírito. Mas quando o Espírito Santo é apresentado, pelo menos em Lucas e em Atos, ele aparece como uma pessoa responsável por liberação de poder para a realização de algo bem específico. Então, Lucas 24, a partir do versículo 46, ó. E disse-lhe, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui é a tarefa. Vocês são testemunhas destas coisas. Aqui é a comissão. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Quem é essa pessoa? Espírito Santo. Ele vem para quê? No texto aqui. Ele vem para quê? Ele vem para, revestindo de poder, eles façam o quê? Eles sejam testemunhas de novo. A gente, às vezes, liga a vinda do Espírito Santo só como aquela santidade passiva. Isso é, luta contra o pecado, luta para não fazer determinadas coisas ruins. Está massa, é isso também.
Mas a gente ignora às vezes que esse poder, esse ser revestido de poder, não é só para abdicar de determinadas coisas e deixar de fazer determinadas coisas, mas para ter condições do alto de fazer outras coisas. Deus deu à igreja a responsabilidade de ganhar o mundo inteiro. E é nossa responsabilidade aqui para ganhar o mundo da nossa geração, não a deles, não a de amanhã, mas a de hoje. Agora, como é que uma turma como a nossa vai ter influência no mundo inteiro? E aqui na nossa cidade? Não pode ser no nosso esforço, na nossa capacidade, tem que ser andando no Espírito, ou fazendo uso do poder que foi dado a nós pelo Espírito, para que nós possamos ser testemunhas. Então, o camarada que anda no Espírito, a moça, a irmã que anda no Espírito, uma das marcas delas vai ser uma vida que propaga o Evangelho. É uma vida que compartilha o Evangelho. Pode ser até mais do que isso, mas não é menos. Pode ser muito mais do que isso, mas não pode ser menos. O Espírito Santo aqui é colocado como exterminador das desculpas. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não quero, quando na verdade ele veio como um dos principais propósitos de nutrir com graça e poder a sua igreja, para que a sua igreja ganhe o mundo, nesse sentido, ou faça discípulos de todas as nações. Então, comece a chamar as coisas como elas são. Você tem tudo o que precisa em Cristo para conduzir você à vida e à piedade. E essa vida e a piedade não é só deixar de fazer determinadas coisas e agradar a Deus, mas começar a fazer outras que agradam a Deus também. Se santidade tem como modelo o Senhor Jesus Cristo, estamos falando do maior ganhador de almas que existe, que comparava evangelizar ou trazer as pessoas para perto dele como comida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a gente pega Jesus o todo, não somente a distanciamento do pecado, mas a corrida para junto dos pecadores para compartilhar o Evangelho. Você não é Jesus e eu também não sou, mas o Espírito Santo foi dado para isso, para exterminar as desculpas. Aquele que anda no Espírito, aquele que realiza o propósito para o qual o Espírito foi dado, nos revestir de poder para a gente ganhar esse mundo inteiro. Olha o tamanho do mundo. Tem muito canto que a gente precisa fazer. Tem muita coisa. Aqui, ali e além. Tá certo? Então, testemunhe com confiança. A autoridade de Cristo está com você. E testemunhe com expectativa de que as pessoas vão se converter. Deus vai salvar os seus. Aqueles que ouvirem a voz do Filho, eles virão para crer.